Olá, queridos alunos, dando sequência então à nossa aula de Química, que é voltada ao nosso querido curso de Nutrição. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre alguns aspectos da química orgânica, então será uma breve introdução à química orgânica, reforçando alguns pontos importantes. Quando a gente estuda a química orgânica, então, é importante lembrar que ela tem uns aspectos históricos super interessantes, né? Então, desde a antiguidade, esses compostos que a gente chama de compostos orgânicos, eles já estavam presentes, né? Uma vez que já se produzia vinho, cerveja, açúcar, extraía tinta de alguns moluscos, né? E até mesmo o papiro, né, que era utilizado para escrita, para desenhos, ele também já era feito à base de celulose. Esses dados históricos, eles mostram que tanto os romanos quanto os egípcios, eles utilizavam, né, corantes obtidos das plantas para atingir as roupas, para atingir esses próprios papiros, né, para fazer algumas pinturas. E esse corante era o índigo, né, que era obtido de plantas. E aos poucos, né, à medida que a civilização foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, a gente conseguiu então isolar algumas moléculas e dessa maneira a gente foi evidenciando as suas propriedades, né. Em 1540, então isso, imagina lá no século XVI, né, já foi possível obter o éter etílico a partir do aquecimento do álcool etílico e do ácido sulfúrico. Éter etílico é esse que, na época, já começou a ser utilizado com algumas propriedades de anestesia, mas só de fato, olha só, em 1842 é que ele se tornou amplamente utilizado como anestésico em cirurgias, principalmente nos Estados Unidos. Então, olha como isso foi se mantendo ao longo da história, né? Em 1780, foi desenvolvido também um método que se obteve tanto o ácido cítrico do limão quanto o ácido lático do leite, o que teve aplicações diversas, né, tanto na área de cosméticos, quanto na área de produtos farmacêuticos, bem como na indústria de alimentos, né? Hoje em dia nós utilizamos muito tanto o ácido cítrico quanto o ácido lático na indústria de alimentos. Bom, e com isso, a química orgânica ela foi evoluindo. E esse nome, né, de química orgânica, ele foi definido por um sueco denominado Bergman, no qual, na época, ele achava que a química orgânica era aquela que estudava os compostos oriundos de vegetais apenas, né, vegetais e animais, e que a química inorgânica estaria voltada para o estudo de todas as substâncias oriundas do reino mineral. Isso depois foi evoluindo, né? Mas até hoje ainda tem alguns resquícios dessa definição. Bom, e aí surgiu, né, também um outro pesquisador chamado Berzelius, que ele definiu uma teoria que é chamada de teoria da força vital. Berzelius acreditava que apenas aqueles que eram vivos, né, somente os seres vivos, eram capazes de sintetizar os chamados compostos orgânicos. Ele acreditava que para sintetizar um composto orgânico tinha que ter vida, tinha que existir a força da vida. Né? Depois, em 1828, um discípulo dele mesmo, Berzelius, ele fez uma coisa totalmente inusitada. Ele sintetizou um composto orgânico a partir do aquecimento de uma substância inorgânica. Então ele levou essa teoria da força vital completamente água abaixo, né? Porque ele pegou o cianato de amônio, que era uma substância inorgânica, aqueceu e conseguiu dessa forma extrair ureia, que é uma substância orgânica. Então foi nessa época que isso caiu em completo desuso, né? E a partir daí, né, 20 anos depois, em 1848, um outro pesquisador, né, um francês, Auguste Kekulé, ele propôs um postulado, né? Porque ele começou a perceber que todos os compostos orgânicos, eles possuíam carbono. Então ele definiu os chamados postulados de Kekulé. De acordo com esse postulado, ele definiu o quê?
que todo carbono, que é aquele presente nas substâncias orgânicas, né, ele é tetravalente. Então, ele é capaz de formar 4 tipos de ligações. Todo carbono tem 4 valências livres, ou seja, ele é capaz não só de se ligar com 4 outros elementos, mas ele é capaz de compartilhar, ele é capaz de receber 4, ou doar 4 elétrons. E dessa maneira ele definiu também que o carbono ele forma cadeias carbônicas. Bom, esses foram os 3 postulados de Kekulé, que eram relacionados à tetravalência, né, era relacionado a 4 valências livres. Então, quando faz lá a distribuição eletrônica, se percebeu que ficavam sempre 4 elétrons na última camada, na camada de valência, e que toda a cadeia carbônica era formada por carbono. O carbono, por sua vez, ele tem uma massa atômica que é definida pelo símbolo A igual a 12 e o número atômico igual a 6. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê que é um S2, 2S2, 2P2. Vemos então que a camada de valência, ela está no nível 2, né? E lá nessa camada de valência eu tenho apenas 4 elétrons. Ainda falando sobre o carbono, né, em relação à geometria do átomo de carbono, a gente sabe que ele é tetravalente, né, ele forma 4 ligações, e a geometria ideal é aquela na qual os elétrons ficam o mais distante possível entre eles para minimizar essa repulsão entre cargas negativas. Então, se eu fosse imaginar como que forma-se, né, essa geometria de forma tridimensional, sempre entre os átomos de hidrogênio que se ligam a esse carbono, eu vou formar aqui um ângulo de mais ou menos 109,5, 109,3 graus, o que dá uma conformação tridimensional, né, tetraédrica. Falando agora sobre essas cadeias carbônicas que o carbono é capaz de formar, né, que eu também posso chamar de esqueleto carbônico, eu posso classificar de diversas maneiras. Então, eu posso classificar uma cadeia carbônica quanto ao seu carbono. Então, vejamos que o carbono, ele pode ser primário, secundário ou terciário ou até mesmo quaternário. Então, o que é um carbono primário? Carbono primário é aquele carbono no qual ele se liga apenas a um carbono. Então, aqui eu teria um carbono primário. O carbono secundário é aquele que se liga, então esse carbono aqui ele se liga a 2 carbonos. Então, eu tenho um carbono secundário. Da mesma forma esse, ó, que ele se liga a 2 carbonos. Então, esse carbono aqui, ele é secundário. E esse daqui, que eu tô girando aqui em torno dele, é um carbono... Deixa eu marcar aqui, peraí. Esse carbono aqui, ó, é um carbono primário, enquanto que esse daqui é um carbono secundário, né, ó, secundário, e esse aqui, primário. Se eu for observar agora esse carbono aqui, ó, note que ele está se ligando a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. E esse último carbono aqui, ele se liga a 1 carbono, 2 carbonos, se liga a esse aqui 3, se liga a esse aqui 3, 4. Então, esse carbono que está circulado, ele é um carbono quaternário, ok? Bom, dando sequência então ao nosso estudo, eu também posso classificar esse meu esqueleto carbônico, essa minha cadeia carbônica, quanto ao tipo de ligação. Eu digo que ela pode ser saturada, quando no esqueleto carbônico eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, ou ainda ela pode ser insaturada, quando eu tenho entre carbonos pelo menos uma ligação, seja ela dupla ou até mesmo tripla. Aí eu digo que é insaturada, ok? Ainda classificando esses esqueletos carbônicos, eu posso classificá-las como homogênea ou heterogênea.
Homogênea, pessoal, quando esses carbonos, eles estão ligados entre si apenas por presença de carbonos. Mas ela pode ser heterogênea quando entre essa cadeia carbônica aparece outro elemento que não é o carbono, como por exemplo o nitrogênio, como por exemplo o oxigênio. Então, nesses casos aqui, eu digo que elas são cadeias carbônicas heterogêneas, né? E nesse caso aqui acima, eu digo que é uma cadeia homogênea. Ok? Bom, dando sequência ao nosso estudo de química orgânica, eu devo lembrar ainda que esses esqueletos carbônicos, eles podem se organizar de uma forma que eu posso localizar, por exemplo, funções orgânicas, né? Quais são essas funções orgânicas? Podem ser hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos, éster, né? Várias funções orgânicas. E hoje aqui nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é uma função orgânica na qual eu tenho o meu esqueleto carbônico lá, vários carbonos ligados entre si, e além do carbono, nessa estrutura, nessa molécula, eu tenho exclusivamente o hidrogênio. Então, hidrocarboneto é aquele que é formado apenas por carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles podem ser do tipo alifáticos, que são aqueles que têm cadeias abertas, ramificadas ou não, e cadeias cíclicas não aromáticas. Então, o hidrocarboneto alifático, ele pode ser tanto aberto quanto cíclico. No caso de aberto, pode ser com ou sem ramificação. E no caso de fechada, cíclica, são exclusivamente aquelas que não são aromáticas. Então, o que é uma cíclica, né? A cíclica, a aberta, é quando eu tenho uma cadeia retilínea, né? Formada por carbonos. A cíclica é aquela que ela fecha um ciclo, né? Então, eu tenho uma cadeia fechada. Não aromática significa que ela não tem o anel aromático. O anel aromático é a presença desse anel aqui benzênico, que significa, na verdade, a presença de uma estrutura cíclica que apresenta na sua estrutura ligações insaturadas de forma intercalada. Isso é aromático, ok? Bom, dentro desses hidrocarbonetos, eu posso classificá-los como sendo do tipo alcano, alceno, alcino ou alcadieno. Bom, o que é, antes de começar aqui, o que é o alcano? O alcano é aquela cadeia carbônica, né, aquele hidrocarboneto, que entre carbonos eu sempre terei ligações simples. Os alcenos são aquelas cadeias carbônicas onde, em algum momento, entre carbonos, eu tenho ligação dupla. Alcino são aqueles que, entre carbonos, né, eu tenho pelo menos uma ligação tripla. E alcadienos são aqueles que, dentro da minha cadeia carbônica, né? Então, eu desenho lá o meu esqueleto carbônico e eu tenho dois tipos, na mesma cadeia, eu tenho duas, né, de duas ligações duplas, tá? Então, isso é uma forma de eu classificar os meus hidrocarbonetos. E esses alcadienos, eles podem, lembre que alcadienos são aqueles que eu tenho duas, né, ligações duplas. Eles podem ser do tipos isolados, acumulados ou conjugados. Eu digo que ele é acumulado quando essas ligações duplas, né, elas estão presentes sem nenhum intervalo entre os carbonos. Veja que ela está muito próxima, né, uma da outra. No caso do isolado, eu tenho pelo menos aqui, ó, dois, aqui nesse caso, 3 carbonos de intervalo entre esses carbonos. Eu digo que é isolado quando eu tenho pelo menos 2 carbonos distanciando essas ligações duplas. E o conjugado, quando eu tenho pelo menos um carbono, um carbono
ou uma ligação simples entre as ligações duplas, ok? Então, é outra forma de eu classificar os meus hidrocarbonetos. E agora a gente vai fazer a nomenclatura. Como que eu posso nomear esses compostos orgânicos, sejam eles hidrocarbonetos ou com outras funções orgânicas? Essa nomenclatura, né, começou a se discutir uma regra para essa nomenclatura em 1892, num congresso internacional lá em Genebra. E a partir desse congresso é que surgiram as recomendações, né, da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E é a IUPAC que define a nomenclatura oficial. Atualmente, o que a gente segue é que para a gente realizar a nomenclatura, ela deve se basear no prefixo, infixo e sufixo. Esse prefixo ele se baseia no número de carbonos da cadeia principal. O prefixo é a primeira parte do nome, né? O pré. Então, toda vez que for uma cadeia com um carbono, é met, com 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e por aí vai, né? Aqui eu dei o exemplo para vocês até 100 carbonos que eu tenho que ter o ect, né? E o que seria o infixo? O infixo ele vai depender do número de ligações, do número de insaturações presente entre os carbonos. Então, se eu tiver só ligação simples, é an. Isso é no meio do nome, né? Se for ligações duplas, é em. Se for ligação tripla, é in. E o sufixo é como vai terminar essa nomenclatura, ela vai depender da função orgânica que esteja presente nessa cadeia carbônica. Então, se for um hidrocarboneto, sempre terminará com ol. Se for um álcool, sempre terminará com ol. Se for um aldeído, vai terminar com al. Cetona, ona. Ácido carboxílico, eu uso o nome ácido, termina com oico, e por aí vai, entre outras funções que nós abordaremos mais adiante. Então, essa nomenclatura, ela se aplica para a cadeia carbônica, mas eu também tenho uma regra, e o PAC, para dar a nomenclatura dos radicais, dessas ramificações presentes, por exemplo, nos hidrocarbonetos. Né? Toda essa ramificação eu chamo de radical, né? Que eu posso usar a simbologia R, pode ter R1, R2, R3, né? Dentro de uma mesma cadeia carbônica. E toda vez que eu for dar essa nomenclatura, eu me baseio da mesma forma que da cadeia principal para o prefixo. Se tiver um carbono, é met, 2 é et, por aí vai. Só que sempre termina com il ou ila. Você que vai escolher se vai ficar il ou ila. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um carbono, então é met, e é radical, então é metil ou metila. Aqui tem 2 carbonos, então é et, né? Etil ou etila. Aqui eu tenho 1, 2, 3, então é propil, 4, butil, e por aí vai. Então, o nome do radical, né, se assemelha aos prefixos lá do esqueleto carbônico, mas sempre termina com il ou ila. E como que eu vou dar a nomenclatura para essa ramificação, né? Para a cadeia aberta ramificada. Então, primeiro eu tenho que localizar a cadeia mais longa, essa é o que eu chamo de cadeia principal. Numero essa cadeia, né? Numero os carbonos, sempre me baseando nesse aspecto aqui, como que eu vou numerar. Eu parto do princípio que a minha prioridade para numeração é aquela que está mais próxima do grupo funcional. Se for um hidrocarboneto, eu não consigo diferenciar, né? Agora, se é uma acetona, um ácido carboxílico, um aldeído, um álcool, eu consigo diferenciar. Então, qual que é o meu parâmetro seguinte? É presença de insaturação. Então, se tiver insaturação, o carbono 1 é aquele que está mais próximo da insaturação. E se eu não tenho nem grupo funcional, porque é um hidrocarboneto, e nem insaturação, aí eu vejo se tem radical, então onde tem ramificação. E aí é minha terceira prioridade. A primeira prioridade é grupo funcional, segunda, insaturação e terceira, radical. Para ajudar vocês a decorar, pensem que é em ordem alfabética, ó. A, B, C, D, F, G, H, I, R, tá? Então, primeiro vem grupo funcional, depois insaturação e depois o radical. E aí eu verifico, né, se essa cadeia é um alcano, alceno, acino, justamente para eu ver se tem a insaturação.
e verifico em qual carbono da cadeia foi realizada a substituição e qual número de carbonos eu tenho nesse radical. E assim eu vou conseguindo fazer a nomenclatura. Vamos ver um exemplo aqui para a gente poder praticar. Vejo também se tem lá quem é a cadeia principal. Então, aqui nesse caso, ó, qual é a cadeia principal? É aquela que tem o maior número de carbonos. Então, eu vou localizá-la aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, essa que eu circulei aqui é a minha cadeia principal. Esse CH3 aqui é a minha ramificação. Como que eu vou localizar qual é o carbono 1, qual que é o carbono 2? Bom, eu tenho aqui algum grupo funcional? Não, trata-se de um hidrocarboneto. Eu tenho insaturação? Também não, é tudo ligação simples. Então, eu tenho algum grupo funcional? Tenho. Desculpa, eu tenho alguma ramificação? Tenho, aqui. Então, eu começo a numerar a partir da proximidade dessa ramificação. Então, aqui é o meu carbono 1, aqui é o meu carbono 2, 3 e 4, ok? Então, vejam que aqui eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, então é um but. Ele é saturado, então é butan. Só tem carbono e hidrogênio, então é O. Então, eu já sei que é um butano. E a numeração começou aqui, cuja ramificação está no carbono 2, né? E essa ramificação tem só um carbono, então é um metil. Então, eu digo que a nomenclatura, nesse caso, né, é um 2-metil. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Ah, não, tá muito feio esse. Deixa eu pegar um outro aqui. Então, aqui eu vejo que eu tenho um 2-metil. Eu tenho um but, né? Então, 2-metil, butano, né? Porque trata-se de um hidrocarboneto, ok? Então, assim eu faço a minha nomenclatura de acordo com esses critérios. Um outro exemplo aqui que a gente pode fazer, né? Qual que é a cadeia principal? Essa daqui. Então, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Trata-se de um pente. Tenho quantas insaturações? Nenhuma, né? Tudo ligação, ó, simples. Então, pentan. Quando fica dessa forma, significa que só tem carbono e hidrogênio. Então, é hidrocarboneto. Pentano. Por que eu numero daqui pela esquerda? Porque a ramificação, ela tá mais próxima, vejam aqui, ó, do carbono, desse carbono aqui, carbono 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, eu tenho duas ramificações, uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, aqui é 2,3 dimetil, porque são de duas metil pentano, ok? E aqui? Aqui eu tenho a cadeia carbônica principal, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é um but. Tenho insaturação? Tenho ligação dupla aqui, ó, entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, é em butém, só carbono e hidrogênio. Então, buteno. Segundo o meu critério, né, para eu fazer a numeração dos carbonos, primeiro lugar, grupo funcional que eu não tenho. Segundo lugar, seria a insaturação, que eu tenho. Então, começa a numeração aqui, ó. 1, né? Que é um buteno. Só que eu tenho ramificação, que tá em qual carbono? 1, 2, 3. Então, eu começo pela ramificação. 3, metil, porque é um carbono só. E poderia colocar já direto o buteno. Mas eu posso colocar também dessa forma, onde eu sei que essa insaturação tá no carbono 1. Belezinha? Continuando, então, para reforçar aqui o nosso estudo, observe aqui, ó. Os hidrocarbonetos alicíclicos
né? São uma classe de compostos orgânicos que contém apenas átomos de carbono e hidrogênio unidos para formar um ou mais anéis não aromáticos. Possuem tanto características de substâncias alifáticas como de cíclicas. Considerando as normas de nomenclatura dos hidrocarbonetos, escolha a alternativa que dê a nomenclatura correta desse hidrocarboneto alicíclico abaixo. Por que ele é alicíclico? Ali porque eu não tenho anel benzênico, né? Anel benzênico eu teria que ter aqui as insaturações intercaladas, mas ele é cíclico, ele é fechado. Então, eu vejo que aqui eu tenho um hidrocarboneto fechado com duas ramificações. Vamos lá ver como ele vai ficar. Bom, nesse caso aqui, né, eu vou observar que ele tem quantos carbonos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexê, né, de 6 carbonos. Vejo também que ele tem uma ligação insaturada aqui. Então, ele é en e é um hidrocarboneto. Então, hexeno. Até aqui tudo bem. Eu tenho duas ramificações com um carbono só, é um dimetil. Tá todo mundo, praticamente o A, B e o C são dimetil ciclohexeno, tudo bem. Então, a D e a E eu já vejo que tá errada, porque etil seria se ambas tivessem dois carbonos, e não é, elas têm um só. Agora, como que eu vou numerar isso daqui? Segundo a minha ordem de critério, eu vejo que primeiro eu tenho que ver se tem função orgânica. Não tem. Em segundo lugar, a insaturação, que está aqui. Em terceiro lugar, seria a ramificação. Então, esse carbono aqui é o meu carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 3,5 di, porque são dois, metil, porque ambos têm um carbono só, ciclo, hex, porque são 6 carbonos na principal, hexen, porque é a ligação dupla, eno. Então, a alternativa correta é a B. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que na próxima aula a gente tenha mais alguns exercícios, né? Um ou mais para a gente realizar. E nós vamos abordar um pouquinho mais também sobre as funções orgânicas, beleza? Até a próxima, pessoal!